Vamos falar agora de Bundesliga então, porque esse final de semana foi determinante para a corrida pelo título alemão, beleza? Primeiramente a gente teve a vitória do Leverkusen com um gol no último minuto da partida. Foi um jogo bastante difícil para os caras no primeiro tempo, especialmente. Eu acho que o RB Leipzig jogou muito melhor e abriu o placar ali com o Xavi Simons fazendo um belo gol, né? Inclusive, sou muito feliz de ter estado errado sobre o Xavi Simons. Parece que realmente vai ser um bom jogador aí no futuro, né? E depois o Leverkusen acabou perdendo o nosso camarada Frimpong por lesão. O Frimpong vem sendo um dos jogadores mais importantes do Leverkusen na temporada. Ele é o ala pela direita, que joga tão ofensivo, mas tão ofensivo, que quando o Frimpong se lesiona e sai, quem que o Xabi Alonso coloca no lugar? O Nathan Tella, que é um jogador que lá no Southampton, por exemplo, jogava mais no ataque, né, na ponta e tal. E ele coloca o Nathan Tella como ala pela direita. O Nathan Tella, logo no começo do segundo tempo, consegue fazer um gol num cruzamento do Grimaldo, que no segundo pau ele aparece sozinho, ele como se fosse um fantasma, porque não tinha ninguém marcando ele. O maluco vem do nada e marca o gol, né? Depois o Openda acaba fazendo o 2 a 1 pro Leipzig num contra-ataque. E aí o Bayer Leverkusen usa mais uma das suas armas, né? Um time que tem repertório. E essa arma é, no caso, gol de escanteio. Porque quando o Jonathan Tah sobe pra testar a bola e fazer o 2 a 2, eles estavam marcando o sexto gol de escanteio. Não, o sexto gol de cabeça na temporada. E quando o Grimaldo cobra o escanteio e o Hincapié completa no segundo tempo, era mais um gol de bola parada. Então eles também têm esse artifício, principalmente com o Grimaldo, que bate bola parada muito bem, né? Então o camarada conseguiu dar mais uma assistência, mais um passe pra gol, e o Hincapié acabou vencendo o jogo pro Leverkusen aí com um gol já no finalzinho. Com um detalhe, esse é o segundo jogo consecutivo, porque antes eles também tinham vencido por 1 a 0 com um gol do Palacios, já era aos 49 do segundo tempo, na volta do hiato da Bundesliga aí, né? Então é um jogo espetacular do Leverkusen, que eles mostraram um pouco ali de uma garra, de um espírito aí de time campeão, de time vencedor, de time que, pô, não se abate, de time que consegue arrancar uma vitória até mesmo quando não tá no seu melhor jogo, né? Quando perde um jogador importante, bota outro no lugar e o outro entra e faz gol também. Então bem interessante o time do Leverkusen, que, olha só, se liga, hein? O pessoal lá do OneFootball trouxe essa estatística maravilhosa aqui pra gente. As maiores sequências invictas de times da Bundesliga, do campeonato alemão, né? Somando todas as competições. Bayern de Munique tem a maior sequência. 32 jogos de invencibilidade entre os anos de 2019 e 20. E agora o Bayer Leverkusen chegou a 27 jogos de invencibilidade, ou seja, mais 6 joguinhos sem perder, e o Bayer Leverkusen se torna o time de Bundesliga com maior sequência invicta na história. Loucura, né? Loucura. Um trabalho brilhante do Xabi Alonso aí, sinceramente. Que treinador que ele vai... Olha, vai ter clube grande se estapeando, né, no final da temporada aí pra tentar contratar esse cara pra treinar. E enquanto o Bayer Leverkusen consegue essa vitória fantástica aí na garra, na emoção no finalzinho, o principal corrente do Bayer Leverkusen, que é o Bayern de Munique, acaba jogando em casa e perdendo pro Werder Bremen. Exatamente, os camaradas tomaram um golaço do Weiser. O Weiser é um jogador do Werder Bremen que, nessa jogada aí, o cara jantou o Davis, tá? O Davis, aquele lateral esquerdo brabo lá, foi marcar o Weiser passou por cima dele, meteu um gol que até achei que a finalização foi um pouco parecida com a do Griezmann no derby de Madrid recentemente. E aí acabou o jogo 1 a 0 pro Werder Bremen, numa partida que o Bayern de Munique não criou tantas chances, né? É verdade que no final teve aquela pressão, aquele negócio, vai todo mundo pra cima, tenta fazer o gol ali na base do abafa. Quem entrou muito bem foi o Mathys Tel, o Tel, a jovem promessa aí do Bayern. Ele mete pelo menos umas 3 tentativas de gol ali, em que a bola passa perto e tal. Ele tava tentando bastante, não tava conseguindo, né? Mas ele foi uma arma importante nessa reta final, tentando empate. E aí quando o jogo acaba, o que acontece? Tudo bem que o Bayern de Munique tem um jogo a menos, mas tá a 7 pontos de distância do Leverkusen. Vocês sabem que Bayern de Munique e Bundesliga é uma relação carnal, em que se você não tiver na liderança lá, já é crise, né? Ainda mais tão distante do líder assim. O Thomas Tuchel, que já vinha sendo criticado, né, desde a temporada passada, acabou quebrando alguns tabus. Então se liga aí, os recordes que o nosso querido Thomas Tuchel, técnico do Bayern de Munique, conseguiu quebrar com essa derrota. Ele não perdia, o Bayern não perdia pro Werder Bremen desde 2008. Então já se iam aí, são 16 anos exatamente. O Bayern não deixava de marcar em casa na Bundesliga desde 2020 e não marcou, né? Saiu no 0 a 0. No caso, saiu zerado, né? Não fez nenhum gol. E o Bayern não era derrotado em casa pela Bundesliga sem fazer nenhum gol desde 2018. Exatamente. Então o Thomas Tuchel acabou quebrando vários recordes negativos, no caso, né, cara? Essa que é a parte ruim aí, porque não foram recordes pra se orgulhar. Inclusive tem gente nos comentários do Eurofut no Twitter aqui zoando. Thomas Tuchel segue quebrando recordes e Tuchel calando a boca
de todos que acreditaram nele. São meus comentários favoritos aí, beleza? O Thomas Tuchel tá sob uma pressão cada vez maior porque é o seguinte, ele acabou o jogo e ele meio que criticou muito a própria equipe, cara. E assim, eu tenho pra mim que é muito complicado quando o treinador tenta jogar a culpa nos jogadores. E em parte foi isso que o Thomas Tuchel falou, tá? Ele disse o seguinte: e não adianta mais eu ficar falando que a gente tá indo bem nos treinos, porque ninguém mais acredita. Eu falo que a gente tá indo bem nos treinos, que os treinos estão sendo excelentes, chega nas partidas e a gente não consegue convencer o público, os torcedores. Então não adianta mais eu ficar falando. Aí ele falou assim, tem que perguntar pros jogadores. Ou seja, ele jogou um pouco pros jogadores a culpa, né? Mas ele falou que eles jogaram, que não foi suficiente, que quando tu tá no Bayern de Munique, tu tem que estar lá 100%, que tu tem que se entregar do segundo que o jogo começa até o segundo que o jogo acaba. E ele disse o seguinte, a parte dos primeiros 70 minutos de jogo, que a gente atuou contra o Werder Bremen, a gente jogou como se a gente tivesse, sei lá, com 10 pontos de distância na liderança e ainda tivesse uma partida de Champions League na terça, em que a gente tinha que se poupar. E não é o caso, o Bayern de Munique não tem partida de Champions League na terça e obviamente está bem atrás da liderança do campeonato neste exato momento. Então é importante ressaltar isso aí, porque eu acho que essa crisezinha do Bayern aí se complica um pouco na medida que o Tuchel, em vez de bater no peito e tentar resolver, ele joga um pouco pra cima dos jogadores. E quando tu é jogador, amigo, tu tá lá se matando em campo, né? E às vezes tu não gosta que o treinador vai pegar e falar que a culpa é tua. A gente também tem algumas repercussões aqui do Thomas Müller. O Thomas Müller concordou um pouco com o Tuchel, tá? Ele falou que os jogadores o time não funcionou, não se entregou da maneira que deveria. Mas pior pra mim foi as palavras do Kimmich, porque o Kimmich parece que ele deu uma cutucada no Tuchel. O que o Kimmich falou? Ele falou mais ou menos o seguinte: realmente não jogamos bem, mas a gente tem que tentar refletir sobre a nossa abordagem. O nosso time tá muito estático, o nosso time não tava se movimentando direito, não tava conseguindo criar as chances por causa disso e tal. Então parece que ele soltou uma farpinha ali. Ele soltou uma farpinha ali pra cima do Thomas Tuchel, dizendo que o time tava muito estático, que o fato dos jogadores não terem tanta liberdade ali não tava ajudando, né? Então vamos ver como é que isso vai repercutir dentro do elenco do Bayern de Munique aí. Mas a verdade verdadeira é que na temporada eles perderam a Supercopa da Alemanha no primeiro jogo da temporada, né? Perdendo para o RB Leipzig. Eles perderam também, foram eliminados na verdade na Copa da Alemanha pro Saarbrücken da terceira divisão. Agora na Bundesliga eles estão a 7 pontos do líder, tudo bem que tem um troféu, um jogo a menos, né? Mas é uma temporada que, acredite se quiser, se continuar dessa maneira, pode acabar uma temporada do Bayern de Munique sem nenhum título. O que pro Bayern, pô, eles estão mais ou menos no mesmo patamar do PSG nesse sentido de que, pô, tu começa a temporada, automaticamente tu sabe que eles vão levantar no mínimo uma taça. Nem que seja uma Supercopa da vida, né? Mas nessa temporada parece que pode não acontecer. Então o Bayern de Munique aí já é eliminado de 2 competições, já, né, perdeu a Supercopa, eliminado da Copa da Alemanha, atrás da Bundesliga, e a Champions League nós veremos. Mesmo com o Harry Kane metendo gol a rodo lá, o Sané fazendo uma grande temporada e tal, a realidade é que agora o Xabi Alonso olha pro Bayern de Munique, ele tá vendo a crise, mano. Só de longe assim, ó, só de longe, só olhando e apreciando, né? A primeira grande temporada da carreira dele como treinador aí, o Bayern de Munique vai ter que tomar uma decisão lá, porque assim, eu acho que o Tuchel no máximo, vai durar até o fim da temporada, no máximo. Dessa temporada ele não passa, mas eu não duvidaria que ele caísse também mais cedo, caso ele acabe, sei lá, fazendo uma campanha ruim na Champions League, né, sendo eliminado pra Lazio lá na Champions, já pensou uma parada do tipo, eu não duvidaria que ele caísse. E o mais louco disso tudo é que muitos torcedores do Bayern de Munique querem o próprio Xabi Alonso no comando do Bayern. E diz a lenda, dos rumores aí, que quando o Xabi Alonso assinou o contrato com o Leverkusen, ele botou no contrato lá que ele teria a sua saída facilitada para 3 equipes, que ele poderia sair para Real Madrid, para Liverpool e para Bayern de Munique. Que justamente são os 3 clubes onde ele jogou futebol profissional no seu mais alto nível, né? Ele também passou, obviamente, na Real Sociedad, mas esses 3 clubes aí ele fez história de certa maneira. Então, imagina que doideira, mano. O Xabi Alonso quebra a hegemonia do Bayern de Munique na Bundesliga depois de 11 anos, e aí, por uma dessas coincidências da história, por uma ironia do futebol, ele mesmo vai treinar o Bayern de Munique depois, né? Seria uma possibilidade, não sei o que vai acontecer, mas o fato é que os torcedores do Bayern de Munique estão pé da vida, a diretoria tá triste, né? Eu vi até também lendas do Bayern de Munique e agora eu tô na dúvida quem que foi exatamente, mas eu tava lendo um ex-jogador do Bayern falando o seguinte, antes o Bayern contratava jogadores ou pra melhorar o nível do elenco ou pra desenvolver jogadores jovens. O Bayern de Munique não é de contratar jogador que tá encostado em outro clube.
E ele tava cutucando porque o Bayern contratou o Dyer do Tottenham, né? Não seria uma contratação de nível do Bayern de Munique. Obviamente que o Dyer não tem nada a ver com essa derrota, nem com essa crise. Porém, esta é a situação de momento, beleza? Então, o nosso querido Bayer Leverkusen aí caminhando para o título alemão seria fantástico. Mas tem que ver o que vai acontecer ainda, porque tem muito tempo, né, cara? A gente acabou de terminar o primeiro turno do campeonato alemão, né? São 34 rodadas e a gente tá com... O Bayern de Munique fez 17, fez metadinha. E o Leverkusen já fez 18. Então tem que tomar muito cuidado, dar tempo ao tempo. Mas as coisas estão se encaminhando aí para, quem sabe, um fim dessa hegemonia. Beleza?